episódio 24 de Shemuel. No final do episódio 23, a gente começou a falar o início de um dos eventos mais trágicos na história do Tanakh, em meu ver. O Shaul estava totalmente paranoico. Ele queria, mas obviamente eu acho que com um motivo, né? Os dois filhos dele, Jonathan e Michal, estavam do lado da pessoa que ele, pelo menos na mente dele, achava que ia destruir o reinado dele, que ia destruir tudo que é dele, para pegar o reinado no lugar dele, que é o Davi, certo? Então, com toda essa paranoia dele, ele começa a gritar com as pessoas que estão com ele, falando: Davi está com 400 homens já, como ninguém me fala nada, que absurdo. Depois a gente começou a ameaçar, fazer ameaças, e lá, dentre os homens que estavam escutando essa bronca do Shaul, estava presente ninguém menos do que o Doeg HaAdomi. Para quem se lembra de episódios anteriores, o Doeg HaAdomi é aquele que estava presente em Nov, na cidade dos Koanim, quando o Davi passou por lá e pegou a espada do Goliat e pegou os pães de Nov. Lá estava presente um dos ministros da economia de Shaul, que era o Doeg HaAdomi. Ele está lá no meio e quando o Shaul começa a dar essa bronca, ele levanta e fala: Shaul, eu tenho uma informação sobre o Davi. Na verdade, nem é sobre o Davi. O Shaul falou: fala. Não, não é sobre o Davi, é sobre pessoas que ajudaram o Davi. Eu estava na cidade de Nova, a cidade dos Koanim, e o Davi foi lá e eles deram tudo para o Davi. O Davi pediu uma espada, eles deram a espada do Goliat. O Davi pediu pão, eles deram pão. O Davi pediu informação, tal. Eles ajudaram totalmente o Davi. O Shaul fica louco da vida, fica muito, muito bravo. Ele fala imediatamente: convoquem os Koanim, convoquem eles agora para cá. Trazem os Koanim. Os Koanim vêm para o palácio de Shaul e o Shaul pergunta: por que vocês me traíram o reinado? Vocês ajudaram Davi quando ele estava fugindo? Vocês deram espada, pão, armas, pão, comida para ele? E o Ahimelech é pego de surpresa. O Ahimelech era o Kohen Gadol. Sim? Ele é pego de surpresa. Eles estão escutando estupefatos o Shaul está falando. Ele responde para o Shaul: como assim, Shaul? A gente não sabia dessa história que o Davi estava fugindo, agora a gente escutou já. Mas na época ele era o teu general predileto, você deu a tua filha, ele era teu genro, você deu tua filha para casar com ele é um general que com muito sucesso. Óbvio que eu ia ajudar ele estava no meio de uma missão, ele me falou, e o Shaul fala: nada disso. Você sabia que ele era um traidor e você ajudou eles, e portanto vocês também estão traindo o reinado. E aí o Shaul, o Shaul não, o Ahimelech não sabe o que falar, e o Shaul fala: vocês merecem a morte. Todo mundo olha assim de uma maneira espantada. O Shaul pega os soldados que estavam à volta dele e falam: mate esses Koanim, eles são traidores do reinado, mate eles. E quando esses soldados que estavam do lado de Shaul escutaram isso, eles não estão dispostos a fazer. A gente não tem como fazer isso, Shaul. Eles levantaram a mão, não queriam fazer. Esse é um caso de desobediência civil
Não é o primeiro caso no Tanar, mas é uma coisa incrível. Tem uma moral, tem uma lei que está acima do rei. O rei não pode falar o que ele quer. E aqueles viram que isso está um pouco além, acima. Como que o Shaul está mandando matar todos esses Kohanim? Eles estão explicando por que eles fizeram isso. E o Shaul fica muito bravo, muito nervoso. Ele chama o Doeg, aquele que falou para ele: Doeg, você que me falou isso, vem você e mata eles. O Doeg pegou uma espada e começa a matar todos os Kohanim. Um evento extremamente trágico. Ele mata ali, a sangue frio, 85 Kohanim. E em seguida eles mandam um ataque contra a cidade de Novo e matam mais gente na cidade de Novo, destruindo a cidade. Uma loucura. Um evento quase inacreditável. Um evento extremamente triste. E aqui a gente vê que realmente o Shaul já está fora de si, já está em proporções que provavelmente não tem como voltar. Ok, eles nesse massacre eles tentam acabar com todos os Kohanim, toda a família do Ahituv, do Kohen Gadol, do Ahimelech, desculpa, o Ahimelech é o Kohen Gadol. Eles começam a matar toda a família dele e um pequeno filho de Ahimelech, chamado Eviatar, ele consegue fugir, ele consegue escapar esse massacre e ele foge, vai para o sul e acaba conseguindo encontrar o David Amelech. Quando ele encontra o David Amelech, o David Amelech é Davi, né? Não era, já deveria ser o rei aqui, mas ainda não era formalmente o rei. De acordo com Shmuel, já deveria ser o rei, mas ainda não era formalmente, certo? Então Eviatar encontra o Davi e conta para ele tudo o que aconteceu. O Davi fica muito arrasado. Ele fala: eu vi aquele dia lá em Novo, o Doeg Adomi, eu sabia que ele ia causar problemas. Ele começou a se culpar. Ele falou: eu também tenho culpa nisso. Ele começa a se culpar. E ele fala para o Eviatar: Eviatar, fica comigo, eu vou te proteger. Você está aqui comigo, você é como um pessoal da casa aqui. Ninguém vai te encostar, você está sob minha proteção. E assim acaba esse evento extremamente trágico. Os Rahamim, muitos anos mais tarde, falam que Doeg Adomi é uma das pessoas que não tem o Olam Haba. Eles contam Doeg Adomi como uma das poucas pessoas, tem uma lista pequena de pessoas que não tem Olam Haba, e Doeg Adomi está no meio, porque ele usa, provavelmente por motivos próprios, ganhos próprios, ele causa um massacre trágico. Ok, Davi começa a consolidar, voltando na história de Davi, ele começa a consolidar, ele tinha um grupo de 400 pessoas que ele começa a consolidar e ele era um líder nato, ele tinha uma força, habilidade incrível de liderança e ele também tinha uma habilidade incrível de estratégia militar. Ele foi um general muito successful, com muito sucesso. E ele começa a preparar essas 400 pessoas que não eram ninguém, eram pessoas perdidas na vida. Ele começa a formar eles um núcleo de um exército. Ele faz um mini exército com eles e eles agora têm uma força própria e eles escutam que tem Pelishtim atacando Keila. Keila é uma cidade no sul. Eles estavam rodando lá o sul de Israel, a parte mais desértica do deserto de Israel, no sul, no Negev.
E aí eles escutam que tem Plishtim atacando Keila, o Davi recebe essa informação, ele fala, a gente precisa ir salvar. Eles perguntam, agora que o Eviatar estava com eles podiam perguntar para Hashem, o Eviatar estava com o Efod, ele tinha acesso de como perguntar para Hashem. Ele pergunta para Hashem, será que a gente deve ir atacar Keila? Atacar Keila não, atacar os Plishtim que estão em Keila, salvar Keila, ou as pessoas de Keila? E aí Hashem responde para Davi, sim, vocês devem salvar. Davi convoca as 400 pessoas, vamos salvar. A Israel está sofrendo com os palestinos. Você está louco, Davi? O Shaul está te procurando em todo lugar. Você vai agora salvar uma cidade. O Shaul vai te matar, vai vir aqui, vai prender a gente, vai te matar. E tipo, tá todo mundo dá pressão para o Davi, para a gente não ir, Davi. O Davi, ele pergunta mais uma vez para Hashem, usando o efod do Cohen, ele pergunta de novo, e Hashem fala, sim, vai. Aí ele fala, a gente tem que ir. E aqui a gente vê uma diferença drástica, né, de Davi e Shaul, que mesmo que estava todo mundo botando pressão para Davi não ir, ele tem força sobre o povo. Quando tem que fazer uma coisa, ele fala, vamos e vamos. Tem que ter a coragem, certo? Então, o Davi, eles vão lá e começam a tirar todos os Plishtim, a guerrear contra os Plishtim que estavam em Keilah, e Shaul fica sabendo que Davi está lá em Keilah. Mas isso veremos no próximo episódio. Até lá.